Olá, turma, tudo bem? Como passaram a semana? Espero que estejam todos muito bem. Vamos continuar com as nossas atividades. Lembrando que na última aula eu expliquei o início aí do capítulo, expliquei o texto e orientei vocês em relação à interpretação que vocês fizeram aí durante a semana, né? Alguns não, né? Mas a maioria sim. Então, hoje, nós vamos corrigir, depois eu vou enviar a correção para vocês, tá? Eu não vou me deter muito mais no texto, porque a gente acaba revisando os conceitos que ele apresenta no decorrer aqui das outras atividades, tá? Então, depois eu vou passar. Agora, o que nós vamos seguir? Depois do texto, vocês têm aquela parte, né, do Organiza-te. Esse Organiza-te, turma, ele vai trabalhar a descrição, textos, né, o gênero discursivo, textos que vocês vão utilizar a descrição, ou seja, vocês vão escrever. Eu não vou dar essa parte ainda, porque mais para frente nós vamos ver outras estratégias mais aprofundadas. E, ao meu ver, isso aqui é muito difícil para vocês. Escrever um texto, né? Fazer toda uma análise de raciocínio, pegar as ideias, estruturar. Vocês ainda não têm todos os aspectos principais da gramática que seria necessário para estar fazendo esse tipo de atividade. Então, é por esse motivo que eu não vou fazer hoje. Nada impede vocês olharem, verem. Aqui são questões que o texto apresenta para vocês direcionarem aí o que vocês vão escrever, sobre quem que vocês vão falar, quais são os aspectos que vocês vão usar para descrever, se é subjetivo, se é objetivo. Então, é bem complexo. Então, isso aqui eu vou dar mais para frente, tá bom? Não vou deixar de dar, eu vou dar em outro momento. Aqui no Te Toca a Ti é uma atividade oral. É uma atividade que nós teríamos que compartilhar entre todos sobre lugares, bairros, pontos turísticos e depois iríamos perguntar uns aos outros, né, essas questões e vocês teriam que aproveitar essa oportunidade de descrever aí o bairro de vocês, estruturarem a forma de falar e, infelizmente, pela realidade em que nós estamos atualmente, não vai ser possível este exercício, certo? Então, para não passar, né, ele direto, eu vou ler para vocês as questões e vou explicar o que está perguntando. E assim vocês podem estar aí refletindo sobre o que seria mais ou menos esse sentido, certo? A primeira pergunta diz assim, ó, como é tu barrio? Ou seja, como que é o seu bairro? O que tem lá no seu bairro? É um bairro somente de casas ou tem comércio junto, né? Porque tem bairros que tem padaria, tem até lojas, né? Ou tem outros que não, já é um bairro 100% residencial. Então, é sobre isso que está perguntando. Depois, que se pode encontrar nele? Então, as duas perguntas estão relacionadas. Só que aqui você já vai falar sobre tudo que pode ser encontrado. Casas de diferentes tipos, se tem comércio, quais são os comércios, ou seja, você vai explicar o mesmo da primeira questão, mas vai detalhar. Esse tipo de pergunta pede um detalhamento. Que elementos envolvem um espaço diferenciado? Então, quais são os aspectos que tem no seu bairro que faz dele diferente de um outro que esteja mais próximo, né? O que tem ali? Tem uma área verde, né? Tem uma praça onde as pessoas utilizam ali para fazer atividades físicas. O que tem de diferente? Algumas nada, né? Outras já tem, né? Hoje em dia sempre tem aí nesses loteamentos novos, essas áreas verdes reservadas, né? Para verde e tal. Então, pode ser que, no caso de vocês, tenham. Todas essas questões seriam pessoais, tá bom? Que atividades as pessoas suelen desempenhar aí? Ou seja, no seu bairro. Que tipo de atividades? É uma rua que dá para fazer caminhada? É uma rua de muito movimento, que mal pode sair ali na calçada para sentar, para bater papo? Como que é? Então, essas questões aqui, essas 4 questões, está fazendo esse questionamento. Está ajudando vocês a refletir sobre a realidade de vocês, do bairro de vocês. Certo, turma? Já na sequência, nós vamos ver uma atividade de áudio, tá? Oyendo e compreendendo. Então, como de costume, eu vou colocar o áudio para vocês estarem fazendo.
Só que a orientação do exercício é que antes de ouvir o áudio, nós, leiamos, eu falei meu espanhol em português, né? Que a gente leia aqui esse texto e veja a introdução para entender melhor depois o áudio. Então aqui diz assim: Antônio é argentino de Córdoba. Ele está en el segundo año de la escuela secundaria. Fernando es brasileño de Curitiba. Ele está en el tercero de la secundaria. Los dos se conocieron en Florianópolis en el último verano y como a Antonio le gusta mucho la cultura brasileña, Fernando lo invitó a su casa para conhecer Curitiba. Então, aí, nós estamos nesse contexto. Então, agora eu vou colocar o áudio, prestem bastante atenção e depois a gente volta aqui com a resolução do exercício. Pista 14. Antonio, hoy tengo clase todo el día. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, voy a los correos a enviar algunas cosas que ya compré, después voy a ir a un locutorio a revisar mis correos, voy a almorzar en el shopping y ver una película por la tarde. ¡Qué bien! Ya tienes bastantes cosas para hacer. Una cosa, ¿sabes cómo llegar a todos estos sitios? Los correos ya vi desde el ómnibus. Es seguir todo recto por 5 cuadras a partir de tu casa hacia el centro. Voy a pie, pero no conozco ningún locutorio por aquí. Y el único shopping que conozco es aquel que queda delante de tu colegio. Los locutorios no son comunes aquí. O sea, tenemos lugares donde puedes usar la internet, pero no es común que haya teléfonos ahí. El cibercafé queda más cerca que los correos, en una calle paralela a la de mi casa. Sigue recto al salir de casa, en la dirección opuesta al centro. Anda 2 manzanas y gira a la izquierda, en la misma acera. En la segunda manzana, luego en la esquina, entra la calle Primavera y la Santa María. Ya. ¿Y el shopping? Sé cuál es, pero no cómo llegar. ¿Está más lejos? Ahí tienes que coger un autobús. Coge el que le llamamos expreso, el rojo, que para aquí delante de casa. Baja en la estación central. Ojo ahí, para girar a la derecha de quien sale del tubo. Después sigue siempre recto por la misma calle. En el fin de la segunda manzana ya verás el shopping. Bueno, creo que va a ser fácil. Si me pierdo, te llamo. Está bien, nos vemos por la noche. Bom, então agora vamos voltar lá para o nosso texto, certo? Vou organizar aqui, vocês também vão aí para o texto de vocês. De acordo com o diálogo que nós escutamos, a Antônio le gusta la cultura brasileña, certo? Em Curitiba, que aspectos culturais de la vida urbana são apresentados em la conversação? Então, são vários aspectos, O primeiro, Fernando não deixa de cumprir suas obrigações en el colegio e deixa a su amigo Antonio muy a gusto para conhecer la ciudad. Segundo aspecto, em Curitiba não há locutórios, ou seja, tiendas que oferecem tanto serviço de telefonia como de internet, solo cibercafés. Terceiro aspecto, há autobús em Curitiba que se denomina Expresso, é rojo e circula mais rapidamente que os demais. Então, são esses os 3 aspectos mais importantes apresentados no diálogo entre Antônio e o seu amigo aí, Fernando, certo? Na sequência, nós vamos separar aqui as informações de cada um deles. As informações de Antônio já estão preenchidas, devemos completar apenas as de Fernando. Então, diz, Antônio é argentino e utiliza expressões que revelam isso. Fernando estudió otra variedad de español. Abajo encuentras un recuadro en el que hay algunas palabras utilizadas por Antonio. En el audio, Fernando usa otras que tienen el mismo significado. Escríbelas en el lugar correspondiente. Tá? Então, quadras, manzanas, locutório, cibercafé, ônibus, autobús.
Aqui está dizendo, né? Explica a expressão manzanas. Por quê? Manzana é maçã, né? Maçã, a fruta. Maçã é manzana em espanhol. Só que ela também pode ser utilizada como sinônimo de quadras. Quadras que formam um bairro, certo? Então, eu preciso identificar o sentido da minha frase para saber se está se referindo a fruta ou a quadras. Combinado? Então, simples, né? Esse exercício foi bem simples. Já na sequência, turma, nós temos uma parte da gramática que vai falar sobre o tratamento formal e informal. Então, vamos ver o que diz o texto. Observa de que maneiras Fernando le explica a Antônio que hacer para chegar aos lugares a donde quer ir. Então, primeira forma. Sigue recto al salir de casa, en la dirección opuesta al centro. Anda 2 manzanas y gira a la izquierda en la misma acera. Acera é calçada, tá? Segunda possibilidade. Coge el que llamamos expreso, el rojo, que para aquí delante de casa. Baja en la estación central. Ojo, ahí para girar a la derecha de quien sale del tubo. Después, sigue siempre recto por la misma calle. Tá. Como los dos son amigos, ele usa el imperativo informal, tú, conforme destacado en las expresiones. Sigue, anda, coge, baja, gira, né? Que não está aparecendo aí, mas tem também. El imperativo es la forma utilizada para dar órdenes, instrucciones y explicar cómo proceder en relación a algo. En el caso del diálogo entre Fernando y Antonio, foi usado para dar instrucciones de cómo llegar a alguna parte de la ciudad. Ve como esse modo verbal se realiza com os verbos utilizados para dar direções. Então, o que está dizendo o texto é que a forma do verbo no imperativo, né? Porque nós já sabemos que o imperativo ele é usado para dar ordens, mas uma vez eu expliquei para vocês que principalmente instruir, até aconselhar, certo? Explicar como você deve agir, atuar em cada tipo de situação. Normalmente, né, nós utilizamos os verbos aí conjugados no imperativo na primeira, na segunda e na terceira pessoa. Aqui abaixo vocês têm um quadro, né, que está explicando para vocês aí, na verdade não está explicando, né, vamos dizer assim, está mostrando como que se conjuga, né, os verbos aí girar, correr e seguir, né, no imperativo. E depois, logo abaixo, ele vai fazer uma relação com os advérbios, né, de localização, que vão indicar aí uma direção a ser seguida, certo? Então, ó, o verbo girar, que é de primeira conjugação. Nós temos gira, gire, ou seja, formal e informal. Segunda conjugação, corre, corra. Também, formal e informal. Terceira conjugação, sigue, siga. Também, formal e informal. Todos esses da primeira linha, gira, corre e sigue, está conjugado para tu. Gire, corra e siga está conjugado para usted. Tu, informal, usted, formal. Normalmente, a terminação é ao contrário mesmo. Verbos de primeira conjugação, o tu termina com A e o usted termina com E. Já nos verbos de segunda e terceira conjugação, o tu termina em E e o usted, que é o formal, termina em A. É ao contrário da primeira conjugação. Eu me refiro aqui ao final, né, a desinência, certo? E agora, como nós estamos focando aí no instruir, no explicar, né, algo para outra pessoa, principalmente aí relacionado a esse vocabulário de cidade, você relacionar aonde que está um lugar ou outro, orientar alguém, então são essas duas possibilidades que nós vamos estar usando. Atención a las direcciones. Então, nós temos a la izquierda, a la derecha,
arriba, abajo, al lado, enfrente, delante, detrás, certo? Então, esses são os termos mais utilizados para indicar aí direções, certo, turma? Simples, né? Nada muito complicado. Já na página seguinte, vai apresentar os meios de transporte. Eu imagino que vocês já conhecem esse vocabulário. Então, nós vamos entrar aqui nos meios de transporte, mas para revisar um vocabulário que vocês já têm e também aproveitar para relembrar a forma como nós usamos as preposições aí também para direcionar, certo? Vocês já vão entender melhor. Então, aqui diz assim, medios de transporte, e aí diz, Antônio vai a los lugares a pé ou em autobus. Pessoal, todos os meios de transporte, todos, nós colocamos a preposição em antes para indicar o meio pelo qual a pessoa está indo. Quando esse meio de transporte for a pé ou a cavalo, a pé ou a caballo, nós não vamos utilizar a preposição em, mas sim a preposição a no lugar. Então, todos os meios de transporte, com exceção de a pé e a caballo, que nós utilizamos o a ao invés do e, certo? É isso que vai mostrar aqui na parte de baixo. Aqui nós outros temos o metro. Então, eu vou normalmente em metro. Ou também poderia ser aqui, né, o metro vermelho aqui. E aqui o azul, um trem. Então, eu vou em trem. Coche, carro, auto, automóvel. 4 formas diferentes de se referir, né, ao carro. Em coche. Aqui, moto ou motocicleta. Motocicleta não é o comum, assim como não é comum bicicleta. Eles abreviam, é a forma comum deles dizerem moto ou bici. Aprendam muito bem bici. Tem países, né, que usam muito a bicicleta como meio de transporte. Então, tanto a moto quanto a bicicleta nós vamos utilizar em. Já aqui abaixo nós temos, né, um senhor que está indo a cavalo. Então, aqui nós temos, ó, algumas exceções, são a pé, a cavalo ou a nado, tá? É que a nado, né, nadando, não é muito comum, né, nós usarmos este meio de transporte para nos locomovermos aí. Então, não é muito usado, certo? Inclusive, na maioria dos livros didáticos nem aparece. Mas é bom vocês conhecerem, certo, turma? Aqui abaixo, nós já vamos fazer esses exercícios aqui sobre o imperativo, sobre essas orientações que nós damos usando esse tempo do verbo. Então, lê los diálogos a continuación y completa los huecos con el verbo entre paréntesis e imperativo. Atención, porque debes identificar si la relación es formal ou informal. Na primeira aqui, não temos que preencher nada, né? Já está tudo completo. Então, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien también. Solo voy un poco perdido porque tengo que ir a la casa de Paco y no sé cómo hacer para llegar ahí. No te preocupes, acabo de salir de ahí. Te explico. Está muy cerca de aquí. Te llevará unos 5 minutos caminando. Mira, gira aquí a la derecha, luego cruza la calle y sigue todo recto por 2 cuadras. Cuando llegues a la calle José Torres, baja una calle, fue la que verás a la izquierda. Camina unos 20 metros más, y luego verás el número 50, que é a casa de Paco. Então, aqui, pessoal, nós utilizamos gira, cruza, sigue, baja, camina. Qual pessoa do pronome nós estamos utilizando? A forma mais utilizada do informal ou do formal? Nós usamos em todos os casos aí deste diálogo, deste globo aí de pensamento, de fala, né? De pensamento não, de fala. O tu, todos eles estão para tu, ou seja, informal. No B, perdão, ¿me pode dar uma informação? Como não? ¿Qué necessita usted? Não sei como chegar ao Teatro Colón. Lo mejor seria que tomase um táxi. ¿Dónde puedo tomarlo? Vea, siga por esta calle
ande por uma quadra, gire à esquerda e já verás vários táxis. Muitas graças. Aqui nós utilizamos siga, ande e gire. Siga, ande e gira estão todos os três conjugados para o formal. Usted. Logo no início nós percebemos esta fala. Nós percebemos aqui, quando ele diz, né? Como não, que necessita usted? Por que será que ele se referiu ao rapaz como senhor formal? Normalmente, quando nós não conhecemos alguém, devemos respeito. Então, até que a pessoa autorize, nós devemos chamá-la na forma, né? Vamos dizer assim, formal, de senhor, de senhora, né? Então, aqui nós vemos uma situação que não tem intimidade. Enquanto no diálogo de cima, ao contrário desse, sim, temos um diálogo aí mais informal, certo? Já no número 2, aqui, diz assim, mira el plano del centro de Madrid. Imagina que estés vivendo aí e que acabas de sair del metro na estação Atocha. Atocha é o nome da estação. Diferentes pessoas te pedem direções. Contesta a cada uma delas. Então, aqui nós temos um mapa para podermos observar, né, o nome das ruas, a quantidade de quarteirões aqui, que no caso nós vamos chamar de quadra, e assim por diante. O primeiro caso, por favor, como chego ao Museu del Prado desde aqui? Então, aqui a pessoa está localizada em um determinado ponto, está perguntando como que ela vai fazer para chegar ao museu. Turma, eu vou dar aqui uma sugestão, certo? Tá um pouquinho difícil de entender aí, mas quem quiser melhorar, fazer outra resposta, também pode, tá? Então, aqui eu devo utilizar tu, né? Corra esta calle y siga recto hasta el Paseo del Prado. Va a ver el jardín botánico a la derecha. Es de este mismo lado. Camine alguns metros mais e já encontrará o museu. Então, essa é a primeira opção aí de orientação. Já no B, diz assim, Hola, ¿me explicas como puedo ir al Palacio Real? Es que estoy perdida. Não está muito cerca. Siga recto por esta calle, das vuelta a la plaza y luego coge la calle Atocha. Anda por ahí hasta que encuentres la calle Renal. Si giras a la derecha, verás la Puerta del Sol, pero para llegar al Palacio Real, gira a la izquierda y camina un poco más. Cuando gires, ya verás el palacio. Cruza la calle y ahí está. Certo? Façam a minha resposta para que vocês tenham uma orientação, uma ideia de como contextualizar. Quando eu disse para vocês que nós ainda não estamos preparados para escrever um texto descritivo sozinhos, é por esse motivo. Vocês precisam acostumar com a escrita, que é o que nós estamos fazendo, para depois, com o conhecimento de vocês, conseguirem aí direcionar a ação. Certo, turminha? Turminha não, turmão, né? Bom, é uma forma carinhosa. Eu gosto muito de vocês, tá bom? Te toca a ti. Busca um plano de tu barrio ou de tu ciudad. A partir de ele, explica el camino de tu casa hasta la escuela e el de tu casa hasta la casa de um amigo. Então, nós não vamos fazer um mapa aí, escrever direções. Eu não quero sobrecarregar vocês, turma, tá? Não quero mesmo. Eu quero que vocês aprendam o que é necessário, que vocês acrescentem o vocabulário, aprendam a escrever, mas sem tumultuar vocês, tá bom? E aqui nós temos um vocabulário que ajuda muito em relação a isso, né? Calle, que é rua, avenida, passeio, callejuela, ciudad, barrio, região, periferia, caminar, andar, girar, cruzar, barrar, correr, seguir, né? E assim por diante, tá? Então, eu peço assim que vocês anotem todas as palavras, entendam as palavras mais utilizadas para dar uma orientação para uma pessoa que precise, né? Eu vou dar, olha, presta bem atenção no meu recado.
Eu vou dar esses exercícios aqui para vocês fazerem e pode ser que eu dê eles no próximo simulado, certo? Então, façam com muita atenção. A próxima aula eu vou corrigir junto com vocês, mas façam com atenção, porque se eu mudar um pouquinho aí, vocês vão saber o que é. Combinado? Super beijo, fiquem com Deus, até semana que vem.